Bom, ainda sobre o assunto de técnicos da seleção brasileira, eu acho que o melhor nome que eu trouxe no meu último vídeo, eu fiz uma lista com técnicos possíveis da seleção contratar, é o nome de Jorge Jesus. Vai ter outro vídeo também com outro treinador interessante daquela lista, que eu inclusive vou apresentar pra vocês as ideias desse treinador. Quando esse vídeo sair vocês vão entender, mas eu vi que muita gente nesse vídeo falou que os técnicos que eu trouxe não eram possíveis, e são. Por quê? Vamos lá. Mourinho falou que iria treinar a seleção brasileira. Jorge Jesus já deu claramente declarações que deixam claro que ele poderia treinar uma seleção e pode ser brasileira, ele tem um vínculo muito grande com o Brasil. Então é totalmente possível. E hoje eu vou fazer esse exercício. Hoje eu vou montar um elenco com o Jorge Jesus e mostrar as peças que eu acho que ele pode trazer e que ele pode convocar e mostrar o que o esquema tático dele é capaz. Pra quem não me conhece, eu sou o Corvo, apresentador desse canal. Seja bem-vindo ao Plano Blues. Bom, cara, e Jorge Jesus, ele pra mim é o melhor encaixe porque ele tem todos os requisitos pra ser um técnico da seleção brasileira completos. Ele fala português, ele entende o Brasil, ele sabe usar os jogadores brasileiros da melhor maneira possível, inclusive quando eu tiver com o esquema tático montado. Eu vou tentar mostrar pra vocês mais ou menos qual a ideia dele, aí vocês vão entender do que eu tô falando. Ele é um treinador que sabe liderar as pessoas, então as pessoas têm muito respeito por ele. Eu vi muita gente dizendo que, mas não vai conseguir pagar o salário, que a CBF não vai deixar. Cara, se a CBF tentou contratar Ancelotti, primeiro, o salário seria altíssimo. Segundo, ele ia mandar no projeto. Não existe essa de você contratar um treinador que nem Ancelotti sem ele mandar nas coisas. Ele vai mandar, cara. Ancelotti, Mourinho, Jorge Jesus, eles não aceitam o projeto não ser pra eles. Se não for, ele nem vai, cara. Ele só vai se os caras disserem, não, a gente acredita em você e a gente vai investir o que dá pra gente investir em você. Foi assim com a Roma, foi assim com agora o Al Hilal e vai ser assim na carreira desses treinadores. Eles só aceitam trabalhos onde o time quer investir. Se não quiser investir, ele vai embora em algum momento, né? É assim que funciona. Eu espero que vocês entendam que a seleção brasileira é muito grande, cara. Ela chama muita atenção, mais do que quase qualquer outra. Então, é muito talento, é muito jogador bom. O treinador, ele quer treinar a seleção brasileira. O difícil é treinar. E eu sei, muitos de vocês veem a CBF como vilão. E realmente, em boa parte é mesmo. Realmente, ela é muito culpada. Eu acho que tem cruzamento, sim, interesses. E eu não vou entrar muito nesses detalhes. Tem alguns jogadores convocados que são esquisitíssimos de estar ali. Parece muitas vezes que não ser coisa do treinador. Mas é algo que facilmente pode mudar. Facilmente pode deixar de acontecer. E outro detalhe sobre aquele vídeo é que eu coloquei treinadores portugueses por causa do idioma. É muito importante o idioma. Eu vi gente falando, pô, mas é só ter um tradutor e muitos jogadores entendem inglês. Não é a mesma coisa, cara. O dia a dia não é a mesma coisa. Lembre-se que o cara não tem muito tempo com o jogador. Não é como se ele fosse passar todos os dias com o jogador, como é num clube. É diferente, é algo mais rápido, mais rushado. Se ele não consegue explicar as ideias dele pro jogador, ele não vai conseguir fazer um bom trabalho. Se a barreira do português de Portugal pro brasileiro já é tão grande, imagine pro inglês. Não é a mesma coisa, ok? É melhor que ele entenda o contexto que ele vive, os jogadores que ele tem na mão, tudo mais. Então é melhor um técnico que tenha facilidade em aprender o nosso idioma. Um técnico espanhol, um técnico português, que já tenha alguma facilidade de entender o que é o contexto brasileiro, ok? Deixo isso aqui bem claro pra vocês, porque é necessário que eu explique essa parte. Então sim, Jorge Jesus é um excelente nome e eu acho extremamente possível. Lembrem-se que ele já tem uma idade avançada. Dinheiro eu acho que já não é mais tão importante pra ele, cara. Ele tá no momento da carreira dele, velho, que tipo, tanto faz. Ele já treinou tantos times, já ganhou tanta grana. E pra ele, o melhor seria realmente ir disputar o título verdadeiro ali, que vai marcar a carreira dele. Se ele ganhar uma Copa do Mundo, ele vai ficar eternizado no planeta. E ele sabe disso, cara. Isso, eu falei da questão do ego. O ego pega muito. E outra coisa que eu peço pra vocês é que olhem como os jogadores falam de Jorge Jesus, cara. Todos os jogadores, procurem entrevista, que foi uma coisa que eu fiz de parte da minha pesquisa. Procurem pra você ver como os jogadores falam dele, cara. Isso muda completamente. É o mesmo jeito que eu vejo a magia de Mourinho, que é os jogadores falando dele. Quando você vê que o jogador fala com o olho brilhando de um treinador, é porque o cara é muito bom, mano. O cara é muito bom, tá ligado? Não tem saída. Quando você vê que o cara que trabalha dentro do esporte, ele fala, esse cara é um gênio, esse cara é um gênio tático. Ele simplesmente explicava tudo pra mim e eu não tinha nenhum problema. Aí você entende, pô, o cara tá em outro patamar. Isso aqui bem claro, agora vamos continuar, vou mostrar pra vocês o que ele pode fazer, o elenco que o Brasil tem hoje que foi convocado. Bom, quando a gente vai no Transfermarkt aqui rapidinho, só pra olhar o que foi convocado atualmente, uma coisa que eu acho que a gente tem que falar é que goleiro, ele não tem aquela necessidade de um goleiro extremamente bom com os pés, como alguns treinadores que estão vindo pra seleção brasileira, Fernando Diniz, agora foi Dorival Júnior, que prefere um goleiro bom com os pés. Então, Alisson, Bento, Lucas Perry e algumas outras figuras vão ganhar mais espaço, com o Jorge Jesus, que já tem uma estratégia que não depende tanto disso. Zagueiros que ele utiliza normalmente são zagueiros melhores em questões defensivas. Então acho que um Éder Militão, um Gabriel Magalhães, um Bremer começam a ter
um espaço maior assim na titularidade, principalmente Militão e Magalhães. Então o cara tem que passar bem a bola, saber receber sob pressão, fazer bons passes e fazer a bola ir pra frente e na hora lidar com um contra-ataque forte, porque o esquema de Jorge Jesus é muito agressivo. Então na lateral, ele pode usar os laterais mais agressivos, porque ele usa o lateral de maneira incrivelmente agressiva em campo, ok? O lateral ele sobe bastante, ele cobre bastante o campo. Os volantes também deixam de ter que ser volantes muito bons e são volantes mais trabalhadores ali pro time, que vão cumprir funções táticas. Então, a gente deixa de precisar de um meio de campo realmente muito esquilado, o que a gente tem ao alcance bons volantes, mas não temos craques absolutos na posição, como outras seleções. Então, isso também melhoraria os volantes, ok? Nas pontas, a gente tem pontas que são camisas 10. Eles não são pontas normais, ok? Eles são camisas 10. Eles vão jogar mais por dentro, eles vão buscar mais espaço, tabelas, jogadas inteligentes. Então, é muito importante que esse ponta ele seja menos Rafinha e mais Rodrigo, que joga de maneira mais inteligente. Eu não sei se vocês estão conseguindo captar isso aqui. E também temos jovens talentos que estão surgindo, inclusive lá no elenco eu vou mostrar pra vocês um pouco deles, falar um pouquinho sobre eles, cara. É basicamente isso. Então, a gente tem uma geração gigantesca de jogadores na Europa. E nomes, por exemplo, que nem Oscar, que você nem tá ouvindo falar, ele pode jogar nessa seleção de Jorge Jesus com muita facilidade. Agora eu vou mostrar o elenco montado finalmente, agora vocês vão entender do que eu tô falando. Bom, eu tô com o esquema aqui montado, lembrando que eu não tô dizendo que ele vai usar exatamente essas peças aqui, mas o mais provável é que seja isso aqui, ok? Deixa isso aqui bem claro. Tem alguns nomes que são interessantes aqui que eu vou explicar mais à frente. Primeira coisa que eu tenho que falar pra vocês são os laterais, ok? Os laterais, eles costumam atuar de maneira um pouco mais ofensiva, um pouco mais à frente do campo, ok? Isso aqui eu tenho que deixar pra vocês. Então eles cobrem muito o extremo do campo e o ponta acaba jogando mais por dentro, buscando mais tabelas por dentro do campo. É muito importante que esse movimento aconteça. Ele usa os laterais mais ofensivamente. Ele só utiliza os laterais de maneira defensiva quando ele vai pro 4-4-2. É a única formação que eu vi claramente que o lateral ele tá mais defensivo. Então também depende da formação. Se ele tiver uma geração pior e se ele perceber que não tá dando certo, ele pode mudar a formação e trazer outros jogadores. Isso é uma coisa muito boa de Jorge Jesus, Mourinho, Ancelotti. Grandes treinadores conseguem fazer isso muito fácil. Nos zagueiros tem que ser um híbrido de bons passes com extremo poder de marcação. Gabriel Magalhães é perfeito pra essa função, ok? E essa é a parte boa dele. Ele não é um cara muito inteligente, ele não é um gênio nem nada, ele não é um jogador impressionante, mas ele é um jogador que faz essa parte com muita maestria no Arsenal. Claramente você consegue ver isso. Eu não gosto quando o torcedor do Arsenal aumenta Gabriel Magalhães, porque eu sei o que ele é. É melhor manter o pé no chão com ele. Beraldo teria que melhorar um pouco da parte em questão de defesa. Ele é meio fraco nessa parte, ok? Mas eu acho que Beraldo vai evoluir muito, é um dos maiores talentos que a gente tem. E ainda temos Murilo do Nottingham Forest, que também poderia pintar aqui. Botei Éder Militão e Marquinhos. Marquinhos podendo até ficar de fora, mas eu acho que a eficiência de passes de Marquinhos é muito importante nessa formação, ok? No gol eu já falei que são goleiros mais defensivos, então manteria Alisson e Lucas Perry, Bento, variando entre eles ali pra ver quem é que seria o titular a longo prazo, ok? No meio de campo a gente tem volantes que trabalham cumprindo funções. Casimiro, ele entra na linha de marcação pra abrir a fase de criação, por isso a eficiência em passes, né? Essas três figuras são as figuras do passe. Os laterais, eles, como eu disse, eles trabalham de maneira muito física, cobrindo o corredor do campo, ajudando nas tabelas, então é comum que você não vá ver esse lateral aqui participando tanto em questão de passe, né? Como seriam os zagueiros e os volantes, mas basicamente isso. E esse segundo volante, ele é muito importante, porque ele faz parte de todas as fases de campo, ok? O uso desse volante é muito bom. E a figura desse volante é o tal do Milinkovic-Savic. Inclusive, Milinkovic-Savic, ele tá tendo um desempenho muito fora da curva no Al-Hilal. Exatamente porque ele é um cara muito eficiente em tecnicalidade, em passes, e Douglas Luiz cumpre essa função muito bem. Douglas Luiz é um especialista nessa parte. E eu acho que seria titular absoluto em cima de Bruno Guimarães. Apesar de eu gostar mais de Bruno Guimarães, eu acho que o encaixe com o treinador de Douglas Luiz é um pouco melhor. Ele pode fazer o que Milinkovic-Savic faz, ok? Esse meio, ele participa da fase defensiva e ele também vai ajudar o time à frente. Ele vai cobrir a parte da frente do campo. Agora a gente tem a parte mais complexa, que é a parte de ataque, ok? Aqui o nível de complexidade aumenta muito. Bom, vamos lá. Primeiro eu vou começar pelo camisa 9. O camisa 9 de Jorge Jesus pode ser um 9 finalizador ou um 9 falso, ok? Tanto faz. Pra ele, tanto faz. Eu manteria João Pedro como o título absoluto da seleção. Eu manteria Pedro, do Flamengo, variando ali com Richarlison, provavelmente quem tiver melhor fase joga. E manteria Endrick sendo convocado, lembrando que Endrick pode jogar na direita do campo. Eu acho, inclusive, que Jorge Jesus utilizaria ele mais na direita do campo, disputando com Savinho e Rafinha, ok? Eu deixo claro que Endrick parece fazer muito melhor esse papel do que o de centroavante para Jorge Jesus, porque o centroavante de Jorge Jesus tem muito trabalho em questões físicas, de imposição física, de fazer tabela, de ser um cara que vai usar o corpo dele muito bem pra fazer uma parede. Nesse sentido, o Endrick não é a melhor opção. Então eu manteria João Pedro e algumas variações de Richarlison, ok? Eu acho que o João Pedro é o que tem a melhor eficiência
nesse caso aqui, ok? Isso aqui bem claro. Bom, agora a gente chega na parte mais complexa do esquema tático dele. Isso aqui são 3 camisas 10, ok? Tem um camisa 10 à esquerda, tem um camisa 10 à direita e tem um camisa 10 no meio atacante. São 3 camisas 10 conversando entre eles. É bem complexo essa parte. O camisa 10 principal, claramente, é o que tá no meio, que é Neymar e Maicon, e eles têm a maior efetividade. Porque os pontas, eles cumprem funções táticas. E esse cara, ele muitas vezes tem liberdade extrema pra fazer o que quer em campo. Então Neymar, ele renderia o máximo possível nesse cenário, e Maicon é utilizado nessa função. Inclusive, Maicon reserva de Neymar no Al Hilal. Maicon está jogando porque Neymar está machucado, ok? Isso aqui bem claro. Este ponta aqui, ele é um camisa 10 quando ele pega a bola aqui e ele tem esse cenário aqui onde tem uma conversação com essa galera aqui. E ele pode ser um camisa 10 que também vai chegar ao ataque, ok? Ele é basicamente camisa 10 porque ele pisa em todo o campo, se ele precisar. E é um esquema de passe e conversação entre os jogadores que cria grandes tabelas e que envolve o adversário e que é muito complexo, ok? Jorge Jesus é muito bom. Jorge Jesus é muito bom. Foi um nome que eu vi muita gente falando pra eu fazer o elenco dele e tudo mais e montar com ele, que ele seria o nome certo. Sinceramente, eu gostei muito do que eu vi, cara. É um cara muito eficiente. Agora eu entendo porque o torcedor do Flamengo falava tão bem dele. Então sim, eu acho que é um nome excelente pra seleção brasileira. Pro vídeo de hoje é isso. Espero que você tenha gostado. Se você gostou dessa brincadeira aqui, deixa o like, ok? Se você gostou mais ainda, compartilha o vídeo com um amigo seu que gosta de futebol europeu. É isso. Tchau.